Olá, como vão? Mais uma pílula de leveza e otimismo. Eu sou a Laura Torres Eu sou o Ricardo Castanheira. e nós somos da Gestores de Sonhos. E o nosso grande objetivo aqui é trazer uma pílula de leveza e otimismo. Ei, Bruna! Ei, Ana! Ó, que bacana! Oi, Kênia! Que bom que você veio! Ah, que legal! Kênia é a nossa empreendedora linda que estamos apanhando do Movimento em Frente, está aqui também nos vendo. Terceiro Olhar, Raíssa, obrigado, gente. Então, o projeto Pílulas de Leveza e Otimismo, ele nasceu da nossa vontade de fugir dos noticiários e dessa chuva de informações que a gente fica até sentindo mal, né? Passando mal. E aí a gente começou essa quantidade de lives. Hoje é a 25ª live, Isso, né? 25ª. 25ª live. E temos chamado pessoas que nos inspiram muito e com temas diversos. Então, hoje nós vamos conversar com a Ana, uma pessoa incrível que a gente conheceu numa das palestras do Capitalismo Consciente. Vamos chamar ela daqui a pouquinho e a gente já vai apresentar ela da melhor forma possível. Como eu nas lives geralmente falo pra caramba, o Ricardo só fica esperando a minha deixa, eu vou deixar a deixa pra ele falar um O que pouquinho. você quer que eu fale? Ué, falar com o pessoal. Brincadeira, gente. Então, a Ana, ela faz parte do Instituto Terceiro Olhar. Ela é sócia da Bruna e as duas fazem um trabalho incrível, um trabalho social, muito legal. E a gente já tem conversado há algum tempo e a gente entendeu que os nossos trabalhos têm um matching, tem convergência. E nós entendemos que nós vivemos um momento importantíssimo para estimular o empreendedorismo social. Sempre foi importante, agora mais do que nunca. Entendemos também que os trabalhos colaborativos, os trabalhos em rede devem ser estimulados. Esse movimento que a gente está fazendo, se aproximando do Instituto Terceiro Olhar, é uma consequência natural de uma estratégia nossa, uma estratégia consistente, uma estratégia, eu diria, orgânica, de buscar trabalhos colaborativos, de oferecer soluções colaborativas para empresas, para a sociedade de uma maneira geral. E a Ana, ela tem realmente um expertise muito legal, juntamente com a Bruna. E nós vamos falar hoje sobre um tema interessantíssimo que ela propôs aqui. E vamos chamar ela de uma vez, né? Vamos lá. Vamos chamar a Ana aí para fazer parte desse bate-papo com a gente. Vamos chamar. Ele vai chamando o pessoal para assistir, que esse tema é muito bacana, economia regenerativa. Vamos ver se a Ana. Olá. Ei, Ana! Oi, Tudo Ana! bem? Tudo bem? Tudo bem? Tô falando Tá com o me pessoal ouvindo bem aqui aí? Tudo ótimo! para chamar a turma aqui no aviãozinho. Vamos colocar o aviãozinho aí, chamar todo mundo. Agradecer a presença. Ei, Marcelo, ei, Ivana. Ivan, quer dizer, Ivan. Itamar. Oi, Isso, Itamar. obrigado. O Ale também tá aí, que é o papai da Júlia. Obrigado por estar aqui. Ana, olha que legal. A Kênia tá nos assistindo e ela é uma Empreendedora empreendedora social que a gente conheceu pelo movimento Em Frente da Dom Cabral. Estamos apoiando ela nesse Ai, que movimento. bacana. E a gente convidou ela para nossa live, que eu acho que ela vai ser uma parceira incrível pra gente aqui também. Então, gente, como a gente está falando, pílulas de leveza e otimismo, a gente está trazendo vários temas. Hoje um tema super incrível, que eu tô doida para saber mais a respeito. A Ana, uma super estudiosa. Ana, fala um pouquinho de você, do que você... por que você tá nesse assunto, o que te fez, te motivou a estudar sobre esse assunto. Fala um pouquinho de você para todo mundo que não te conhece. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo aí. Obrigada, Laura, Ricardo, pelo convite. Também sou um grande fã aí do trabalho de vocês, das Gestores de Sonhos. Muito inspirador também para a gente. Bom, então falando um pouquinho aqui do tema, né, que nos chamou, a gente está falando aqui de economia regenerativa. E assim, o que ao longo, assim, né, eu venho buscando sobre isso, assim, desde da minha formação, que foi um pouco acadêmica na área de biologia, eu fui puxando um pouco, assim, minha trajetória profissional para a área de inovação.
né? E dentro da área de inovação, vendo muito o viés da sustentabilidade, né? Como as empresas inovarem para ser mais sustentáveis. Então, já trabalhei muito em empresas com esse foco em tecnologias de sustentabilidade. E agora migrei um pouco mais para a área social, né? Trabalhando aí na Terceiro Olhar, junto com a Bruna, com consultoria em responsabilidade social corporativa. E aí, desde o ano passado, eu fiz um curso dos multiplicadores B, né? Que fazendo parte aqui da comunidade B de Minas Gerais, que a gente vai falar um pouquinho ao longo aí da live o que é essa comunidade B, o que é esse movimento, né? Que faz parte dessa economia regenerativa. E também, junto com a Terceiro Olhar, a gente apoia o movimento do capitalismo consciente, que também faz parte aí dessa economia regenerativa. Eu queria só pedir uma gentileza para quem está nos assistindo, se o som tá ok, tanto o nosso som quanto o da Ana, tá? Ao longo da live aí, sinalizem para a gente, porque se necessário, a gente coloca um fone aqui e compartilha com a Laura. Mas... Ei, Vanessa e Lucas, obrigado por estarem aqui com a gente na live, valeu demais. Mas então, Ana, como é que você percebe que está o contexto atual? Olha, legal, estamos tendo bons feedbacks aí, bacana. A gente trocou até de celular hoje para ver se funcionava, porque o anterior estava dando problema no som. Então, Ana, fala um pouquinho para a gente, como é que vocês estão percebendo o contexto atual, esse momento que a gente está vivendo, que é único, né? Existem várias interpretações para ele. Como é que você acredita que esse investimento no empreendedorismo social pode fazer com que a economia gire, pode fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais fluida e pode contribuir também para essa questão da humanização das relações, inclusive nas formas de trabalho? Beleza. Esse momento que a gente está passando tem tudo a ver, né, com a economia regenerativa. Assim, esse termo, assim, depois dessa crise que a gente está passando, ele ficou assim mais em voga, com um foco maior, mas isso já vem sendo falado aí há alguns anos, né? Assim, vou falar um pouco então o que é essa economia regenerativa para chegar no contexto de hoje, né? Economia regenerativa, o que a gente está falando? Que a gente está precisando de regeneração, né, da nossa humanidade, do nosso planeta, da nossa sociedade. E, né, a gente está vendo então que o sistema econômico atual, né, está em falência, a gente está vendo aí diversos sinais dessa falência, não só assim, pela sustentabilidade do planeta, né, que a gente vê hoje que esse crescimento exagerado, né, assim, do capitalismo levou assim a uma insuficiência mesmo do planeta, né? A gente vê que hoje o que a gente consome dentro do planeta, a gente está em 2008 a gente já consumia quase 2 vezes o nosso planeta por ano, e ia crescendo, né? A gente vê essa concentração de riqueza exagerada, essa desigualdade social. Né? Junto com isso, a gente vê também uma queda de confiança nas organizações, nas corporações, nas empresas. Né? Tem diversas pesquisas aí que mostram, por exemplo, que menos de 30% dos brasileiros confiam nas grandes empresas, nas empresas de uma forma geral, confiam no que elas dizem. Né? E também a gente vê aí uma coisa que vocês podem falar bem, da questão da falta de engajamento dos colaboradores dentro das empresas. Né? Também, assim, vendo que muitas vezes não estão mais conectados com essa forma, né, da economia, de fazer dinheiro dentro das empresas. Então, a gente vê que dessa forma a gente estava caminhando para um abismo, assim, né, um colapso econômico mesmo, né, do nosso planeta. Então, daí a gente vê a importância de a gente usar, como a gente pode usar essa economia, né, para caminhar para um outro lado, que não esse da falência, né? Então, veio esse termo da economia regenerativa, que é o quê? Usar, então, o poder da economia, o poder de gerar riqueza, né, que a gente tem, para fazer o bem para a sociedade, para as pessoas e para o nosso planeta. Então, daí que vem o termo economia regenerativa. Legal. Como a gente pode, então, utilizar disso para regenerar o que a gente está falando. E a gente vê hoje até que há alguns anos o termo muito usado era sustentabilidade e hoje está mudando para esse termo regenerativo, né? Que a gente vê que apenas ser sustentável hoje já não é mais suficiente.
tipo assim, não é mais suficiente uma empresa, por exemplo, ter o seu, por exemplo, descarte de resíduos correto, sustentável. Já não é mais suficiente, tipo assim, ela reduzir as suas emissões de gases, né? Ela tem que ainda recuperar o que já passou do limite do planeta, né? Então ela tem que regenerar. Então esse termo regenerativo está sendo ainda mais importante do que a sustentabilidade em si. Uhum. E Ana, aí, e me conta uma coisa, você que é uma pessoa que tá dentro desses movimentos, né? Tanto do sistema B quanto do capitalismo consciente há bastante tempo, né? Nós entramos recentemente. Você acredita que nesse processo que a gente está vivendo da pandemia acelerou essa percepção das empresas, da comunidade de uma forma geral, de um olhar bem mais atencioso para esse movimento da sim, economia? sim, eu tô percebendo isso. Inclusive na live que eu vi ontem do Raj Sisodia, que é o fundador do capitalismo consciente, né? Ele estava falando disso. O que é esse termo consciente, né? O que ele significa? Ele falou: o termo consciente é o despertar para a realidade. Isso que é ser consciente, é você estar desperto para a realidade que a gente está vivendo. Então, eu acho que esse momento, né, da pandemia, da crise econômica, crise sanitária, fez com que as pessoas despertassem para a realidade, né? Assim, as pessoas saíram um pouco daquele piloto automático, né, da vida, do cotidiano, da correria, e pararam assim para ver mesmo, né, assim, o que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando. E acho que então acelerou esse processo do despertar, né? Assim, do despertar para a nossa realidade. E refletir mais assim no que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar, como que cada um pode agir, né, para a gente caminhar de uma forma melhor como humanidade. Ele foi bem comentado isso. E você acredita que as empresas que estão buscando esse novo caminho, né? Eu também eu queria ter assistido essa live que você falou que foi incrível. Eles têm, você tem percebido exemplos reais assim de empresas que estão fazendo esse movimento na prática, que tanto aqui quanto fora, ele citou alguns exemplos que você pode compartilhar com a gente aí? Ele, assim, o que a gente está percebendo no modo geral, assim, né, nessa crise, as empresas com esse olhar maior para o social nesse momento, né? A gente viu aí um boom de doações de empresas para toda essa pandemia. Acho que empresas até que ainda não tinham muito esse olhar social entraram assim nessa, né, assim, nessa compaixão assim pelo outro dentro desse movimento da pandemia. Ainda nesse primeiro momento eu vi assim muito ainda com algo com esse caráter mais filantrópico, né, assim, mais de doação para fora. Vejo também assim que todo mundo está entendendo melhor esse movimento, né, do sistema B, do capitalismo consciente. Muitas empresas assim despertaram assim, a curiosidade para conhecer, para entender melhor o que acho que ainda está cedo para assim, a gente falar assim, de uma empresa que agora despertou e já está fazendo ações bem ligadas a isso. Acho que é um pouco assim de um processo, empresas que já vinham caminhando nesse sentido há mais tempo. Agora pode ser que dê uma acelerada. E empresas que ainda nem olhavam para isso, começaram a olhar, né? Então, assim, já deram um primeiro passo. Ana, tem uma pergunta aqui do Marcelo que eu gostaria que você avaliasse aí uma resposta, né? Estou buscando aqui. Uma das alternativas em termos de política global seria a efetiva utilização de mecanismos como o mercado de crédito de carbono. Esse é um tema que eu já ouvi falar, Ana, mas eu até gostaria de aproveitar a oportunidade para entender um pouco melhor isso. O que você poderia nos dizer? Eu também, assim, não sou especialista nessa área de créditos de carbono, mercado de crédito de carbono. Eu acho que ainda é algo
assim, que vem se falando há alguns anos, mas eu ainda não consegui ver, assim, na prática isso funcionando mesmo, né? Inclusive, quem que faz a pergunta? O Marcelo? Marcelo. Aqui em BH a gente tem uma empresa que é a Way Carbon, que trabalha muito com isso, eles são especialistas, eles são uma empresa B, né? Acho assim, se tiver interesse, você pode procurar as redes sociais deles, da Way Carbon, para, né, pegar mais informações, trocar, que o que eu vou conseguir te falar aqui, acho que não vai ser suficiente aí para esclarecer sua dúvida. Né? O Rodrigo, que é o representante na comunidade B da Way Carbon, já fala um pouco com a gente sobre isso, sobre o mercado de carbono, mas eu não vou conseguir aprofundar muito nessa questão. O que eu lembro que ele falou na época é que o trabalho que eles estão fazendo está muito aquém da capacidade que as empresas deveriam utilizar, né, reutilizar para poder regenerar mesmo o consumo de cada empresa. Então, eu acho que é um caminho que tem muita frente de trabalho mesmo, né? Eles comentaram que eles têm poucas empresas que utilizam essa estratégia do carbono, de você regenerar mesmo. Acho que o Instituto Gaia, por exemplo, né, o Grupo Gaia, eles já fazem esse tipo de trabalho, ou seja, a quantidade de carbono que eles utilizam, eles retornam para o meio ambiente. Eu não sei exatamente como é que eles fazem isso, mas eu sei que tem essa pegada bem sustentável, não tem, Ana? Eu lembro que ele comentou algo nesse sentido, mas... Se o Marcelo quiser fazer algum comentário aí para nos elucidar um pouquinho, viu, Marcelão? Fica à vontade aí, cara. Ô, Ana, Contribua com a nossa live. Ana, conta um pouquinho do Sistema B para quem está chegando agora. Eu vi aí que tem muita gente entrando aí. Fala um pouquinho do que é o Sistema B e o que é o capitalismo consciente, para as pessoas entenderem um pouquinho desses movimentos que fazem parte dessa economia regenerativa aí. Vamos lá. Então, dentro dessa economia regenerativa tem vários movimentos globais surgindo, né? E dois deles que são muito fortes, assim, que tem uma expressão global, digamos, são esses, né? O capitalismo consciente e o movimento B. Vou falar primeiro do capitalismo consciente, que ele é um pouco mais simples do entendimento dele. Então, o capitalismo consciente, né? Ele foi um movimento que surgiu em 2008, nos Estados Unidos, né? O fundador dele, então, é o Raj Sisodia, que eu comentei da live de ontem. Ele é um indiano que mora nos Estados Unidos, ele é um professor acadêmico lá nos Estados Unidos. E em 2008, dentro da área de pesquisa dele, que é marketing, ele começou a pesquisar. Primeiro, um dado que assustou ele é que os Estados Unidos investia em publicidade e propaganda o mesmo valor que o PIB da Índia. Então, esse dado assustou ele. Falou assim, nossa, como, né, os Estados Unidos investe tanto em publicidade e propaganda? E, em contradição, ele percebia que tinha muitas empresas ali nos Estados Unidos que tinham um investimento muito pequeno em marketing e alcançava resultados superiores até mesmo do que algumas empresas que investiam muito em marketing. Ele falou assim, o que essas empresas que investem pouco têm de diferente das outras para atingir resultados grandes de satisfação dos clientes, né, de fidelidade dos colaboradores, etc. E aí os alunos deles fizeram uma pesquisa então para entender o perfil dessas empresas que tinham resultados excelentes e pouco investimento em marketing. E aí eles identificaram, né, alguns pilares e aspectos nessas empresas. E esse estudo, então, deles deu origem a um livro que chama Empresas Humanizadas. E aí eles identificaram, assim, os 4 pilares, então, dessas empresas, que deu origem, então, aos 4 pilares do movimento capitalismo consciente. Né? E esses pilares quais são? São as empresas, então, elas têm um propósito maior, né? Então, as empresas, elas existem para servir, para fazer um bem à sociedade e não somente para o lucro, né? Então, elas têm esse foco, esse caminho eles caminham então, pelo um propósito maior. É o primeiro pilar.
O segundo pilar, que ele comenta, então, é a orientação para os stakeholders, que essas empresas, então, têm um olhar para toda a cadeia dela de stakeholders e trabalham num modelo de ganha-ganha, né? Para que todos esses stakeholders saiam ganhando, né, de uma forma colaborativa. Tanto os stakeholders internos quanto de toda a cadeia, né? Os colaboradores também. E o terceiro pilar seria, então, uma liderança consciente, né? Então, aqui é uma liderança que vai sustentar esse propósito maior dentro da organização, né? Uma liderança que atua com confiança e cuidado, né, pelos seus colaboradores e permeando tudo isso uma cultura consciente dentro da organização, né? Uma cultura que está ali para todo mundo ver. Então, aí, a partir então, desses 4 pilares, eles criaram então uma instituição sem fins lucrativos lá nos Estados Unidos, né, que é o Conscious Capitalism, que é então um instituto que divulga, né, assim, todos esses conceitos, esses pilares para o mundo afora. Então, hoje tem 13 filiais desse instituto espalhadas pelo mundo. Então, um deles é aqui no Brasil, né, que é o Instituto Capitalismo Consciente, que acho que chegou aqui no Brasil em 2013. Então, o papel deles, como que eles atuam hoje, né, é nesse formato de difundir esses conceitos através de eventos, de conteúdos, de livros. Tem muitos livros que o Capitalismo Consciente publica, né? E pessoas e empresas que se associam ao Instituto para colaborar, apoiar nessa divulgação. Né? Inclusive, quando eu conheci a Laura, a gente estava numa palestra de um dos livros, né, do Capitalismo Consciente. Tem esse daqui que não é o primeiro, esse aqui é um guia prático, tem um outro que é o Capitalismo Consciente mesmo. Então, assim, eles atuam nessa forma, né? Assim, de difundir os conceitos, trazendo cases das empresas que são associadas a eles, como que essas empresas atuam hoje, trocando experiência entre essa rede, nesse formato que eles atuam, né? A Bruna está trazendo aqui que a Reserva é uma das grandes empresas que apoiam o movimento aqui no Brasil, né? O Capitalismo Consciente. Então, é nesse formato que eles vêm atuando aí. E aí, posso passar para o sistema B? Pode, A gente quer manda bala. Pergunta. Manda emendar aqui, então. Então, o movimento B, ele surgiu mais ou menos também na mesma época, Capitalismo Consciente, 2007, 2008, nos Estados Unidos também, através de uma instituição também sem fins lucrativos, que é chamada B-Lab, lá nos Estados Unidos. Foram 3 fundadores que fundaram. E qual que é o propósito do Sistema B? Né? Eles colocam como propósito deles ressignificar o sucesso de negócio, ressignificar o conceito de sucesso nos negócios. Né? Então, eles colocam qual que seria, então, o conceito de sucesso para eles, né? Seria, então, uma economia na qual o sucesso, né, é medido pelo bem-estar das pessoas, da sociedade e da natureza. Esse que seria o conceito de sucesso nos negócios para ele, né? Então, um conceito de que os negócios tenham um triplo impacto, né? Um impacto econômico, social e ambiental. Seriam esses. Bacana. E aí, o movimento B, eles criam, então, uma infraestrutura, metodologias para institucionalizar essa mudança, né? Essa mudança de conceito de negócios. Então, um pouco diferente do capitalismo consciente, além deles difundirem assim, os conceitos, eles também criaram ferramentas, né, para que as empresas possam ter mais assim, concretude mesmo para pôr em prática, né, essas ações. Então, e eles têm, então, como principal ferramenta, o Sistema B, é uma avaliação de impacto B, que eles chamam, né? Então, é uma ferramenta online que qualquer empresa de qualquer porte, de qualquer setor, pode entrar e utilizar essa ferramenta. É uma ferramenta gratuita, qualquer um pode entrar no site do Sistema B e utilizar essa ferramenta,
que é a avaliação de impacto. Vou voltar aqui um pouquinho, falar assim, como que foi essa difusão, né, do movimento B para o mundo. Então, começou com o B-Lab nos Estados Unidos, que também foi espalhando filiais aí pelo mundo. Acho que hoje já tem em todos os continentes, acho que são 8 B-Labs espalhados pelo mundo. E aqui na América Latina, eles, em vez de chamar B-Lab, eles chamam Sistema B. É o nome da instituição que gere tudo isso, né? Então, a gente tem o Sistema B América Latina e o Sistema B Brasil, que fica afiliado lá em São Paulo. Então, que é uma ONG, né, que cuida, então, de todos esses processos da avaliação de impacto e de congregar, né, comunidades que vão difundindo esses conceitos ao longo, assim, né, do mundo. Então, é interessante que o Sistema B, eles criam metodologias, assim, bem certinhas para eles poderem falar. Então, eles falam que eles atuam, né, assim, para difundir esse propósito deles por 4 passos. Então, assim, o primeiro passo que eles falam é criar ferramenta para que milhões de empresas possam seguir o caminho. Então, o primeiro passo é a ferramenta, que é essa avaliação de impacto que eu mencionei. Aí, o segundo passo, eles falam que é a construção de uma comunidade global de líderes para essa nova economia. Então, eles atuam muito nesse formato de comunidades. Então, por exemplo, o Sistema B de São Paulo, né, ele difunde e promove que cada estado no Brasil crie a sua própria comunidade B, que eles chamam de comunidade B, que são formadas, então, por pessoas, né, assim, de uma forma voluntária, que vão difundir e levar esses conceitos do Sistema B dentro daquele seu território, né? Então, hoje a gente tem aqui a comunidade B de Minas Gerais, da qual eu faço parte, a Laura faz parte, aí difundindo então esses conceitos. Então tem vários outros estados aqui no Brasil também que tem essa comunidade local, né? A gente não tem um vínculo direto, assim, empregatício com o Sistema B, a gente faz esse trabalho por inspiração própria, né? De levar esse movimento aí pelo nosso território. Então, o segundo passo deles é essa, é a construção de comunidades. Aí, o terceiro passo deles é influenciar políticas públicas, para que, né, políticas públicas beneficiem esses negócios B, né, esses negócios de impacto. Então, eles têm uma ação, assim, em termos de política muito forte. A gente atuam também, a gente tem um círculo dentro de cada comunidade, que são círculos de advogados B, que levam, então, assim, esses tipos de discussões, né, assim, para o legislativo, para o executivo, para que sejam criadas mesmo leis, que possam ser criadas leis que favoreçam esses tipos de negócio, né, no nosso estado. Aqui no Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro e no estado do Nordeste, não sei se é o Rio Grande do Norte, já foi aprovada uma lei específica para negócios de impacto, né? Que tem benefícios para licitações públicas e algumas outras formas. Aqui em Minas, a gente já está com um projeto de lei apresentado na Câmara, né, dando aí os próximos passos também. E o Sistema B tem uma ação muito forte também no governo federal, né? Que une, então, todas essas comunidades locais atuando lá. E aí eles lá no governo federal também tem um conselho que eles atuam muito forte tentando influenciar essas políticas públicas para os negócios de impacto. E aí o quarto passo do movimento B que eles falam, que é incentivar os consumidores, os trabalhadores, os investidores, para que todo mundo de uma forma coletiva, né, apoie negócios que são melhores para o mundo, né? Que a gente consuma de uma forma mais consciente, que a gente invista nosso dinheiro de uma forma mais consciente. Então, é difundindo esses conceitos mesmo. Então, são esses. Eu vou emendar. Legal, Ana. Eu vou emendar a pergunta da Bruna ali para uma questão que, para gente, para gestores de sonhos, nós nascemos com um propósito muito forte, que é mudar as relações de trabalho, né? Então, assim, a gente, há 3 anos atrás, a gente nem conhecia muito sobre esses movimentos, né? A gente nem ouvia falar muito do capitalismo consciente,
empresas B, outros movimentos que têm essa linha com todos os stakeholders, né? A gente fica num pedacinho daquele stakeholder que você falou da cultura consciente, da liderança consciente, e a gente nasceu com esse grande propósito de mudar as relações de trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho, a Terceiro Olhar nasceu com qual propósito, qual que é o grande objetivo de vocês, o que faz com que você se inspire nesses movimentos, por que vocês entraram nesses movimentos de cabeça? Fala um pouquinho aí do seu negócio, Beleza. principalmente. Então, Emendando um pouquinho com a pergunta da Bruna, se esse propósito está alinhado com o seu pessoal e qual seria esse também? beleza. Bom, então falando um pouco da Terceiro Olhar, né, a gente fala que o nosso propósito é ajudar as empresas a ajudarem as pessoas, né? Então, assim, como que as empresas podem utilizar do poder que elas têm, né? Poder financeiro, poder de uma forma geral que elas têm na economia, para ajudar as pessoas, tanto as pessoas colaboradores da empresa, quanto as pessoas, né, ao seu redor, as comunidades que elas estão inseridas, as comunidades que estão vinculadas às cadeias delas. Então, esse é o propósito da Terceiro Olhar, ajudar as empresas a ajudarem as pessoas, né? Então, a gente faz isso com consultorias mesmo, né, em responsabilidade social, atuando direto, assim, desde ajudando a empresa a entender qual que é a estratégia de atuação dela em responsabilidade social, até a execução final, né? A gente vai lá na prática, dentro das comunidades e desenvolve ações e programas junto das comunidades que as empresas estão. Então, assim, acho que tem tudo a ver com esses movimentos, né? A gente está inserido dentro desses movimentos, que é como que os negócios podem ser utilizados para fazer o bem, né? O bem na sociedade. Então, a gente vê a Terceiro Olhar como um negócio de impacto, né? Que a gente é uma empresa, mas que tem esse propósito maior que guia, né? Não é pelo lucro. E o meu propósito está muito ligado a isso. Eu ainda não tenho, claro, assim, uma frase de qual que é o meu propósito, mas eu sinto, assim, né, o meu propósito individual, mas eu sinto que é exatamente isso. Assim, sempre fiquei um pouco, assim, apesar de ter formado em área bem científica, acadêmica, sempre voltei para o mundo mais da gestão mesmo, de negócios. Então, isso sempre me inspirou trabalhar com negócios e impacto. Então, eu queria uma coisa que me incomoda profundamente, às vezes eu acho que as empresas tem muita empresa que utiliza de entrar em movimentos ou até de falar que faz parte, ou até falar que tem uma responsabilidade social, mas por conta do marketing e não necessariamente por ser genuíno. E isso eu percebia ao longo do tempo, sabe? As empresas que investiam, né, falavam muito o que faziam e de fato não era uma coisa genuína, porque as pessoas, os colaboradores, eles nem sabiam o que aquela empresa estava fazendo, por sinal. Hoje eu já percebo que as empresas elas estão muito mais conscientes disso. Então, assim, antes, numa crise dessa, com certeza a área de responsabilidade social já estaria demitida, a área de RH já estaria demitida, e eu acho que nessa crise que a gente está vivendo, está sendo uma revolução nisso. O RH está sendo o primeiro a falar nas reuniões estratégicas, porque é o cuidado com as pessoas, a área ambiental com muita atenção, muito foco. Você tem percebido isso também, Ana? Essa mudança, essa inversão, enfim, de valores, de investimentos, de olhares. O que você acha disso? eu estou percebendo isso sim, Laura. Estou percebendo que, né, a questão, assim, né, da humanização dentro das empresas tem tomado muito mais importância, né, dentro das empresas. Eu vejo até que essa questão muito assim de utilizar de marketing, né, tipo, assim, no meio dessa pandemia eu não vi tanto isso. Eu vi inclusive o contrário, muitas empresas que
fizeram muitas ações sociais e não divulgaram, tipo assim, fizeram assim mesmo pela vontade de colaborar, né? E realmente acho que tá uma luz aí para esse despertar mesmo dessas empresas, sabe? Eu vejo assim, muitas empresas hoje que já nascem com esse propósito genuíno, né? Assim, que fica bem claro, assim, ver que não é simplesmente para, né, para divulgação e marketing. E as empresas que já são mais antigas, mais tradicionais, que não nasceram com esse propósito claro, né, esse propósito maior claro, fazendo movimentos, né, e tentando mesmo virar essa chave, né? Assim, eu vejo que para essas empresas tradicionais é um pouco mais difícil, mas já vejo essa mudança, assim, possibilitando. Inclusive, dentro desse tema, assim, voltando lá no Sistema B, eu lembro até que foi uma pergunta da Laura, quando a gente foi na palestra numa desses encontros, que é assim, como que a gente falou da avaliação lá de impacto, né, do Sistema B. Então, eles utilizam essa avaliação de impacto. Qualquer empresa pode utilizar de forma gratuita, mas as empresas que querem, então, ter o certificado, né, de poderem ser chamadas, então, de empresas B, as B Corps, elas têm que fazer uma pontuação dentro dessa avaliação, né? Nessa avaliação são distribuídos 200 pontos e elas precisam fazer, no mínimo, 80 pontos para elas conseguirem essa certificação. E dentro de 200 para 80 a gente acha que é pouco, né? Mas são poucas empresas que conseguem, de fato, atingir essa pontuação. E que eles olham, assim, 5 eixos dentro da empresa nessa avaliação, né? Que é o eixo dos trabalhadores, que é muito dessa questão da cultura, de como a empresa lida com os colaboradores dentro da empresa. Então, eles olham o outro eixo, que é a governança dentro da empresa, que também tem muito a ver com isso, né? Com a transparência da empresa, de como ela né, divulga toda a sua governança. Um terceiro eixo, que é o eixo do meio ambiente, né? Então, toda essa questão do impacto ambiental. O eixo de comunidades, que é como a empresa lida, então, com a responsabilidade social. E o último eixo, que são os clientes, né? Que também com a questão dos produtos e serviços dessa empresa, também vão trazer um impacto positivo para os seus clientes. Então, assim, é um questionário muito extenso que abrange, assim, muitas áreas das empresas e realmente a gente consegue perceber, assim, que as empresas que atingem essa pontuação para ser uma empresa B, é muito difícil que não seja genuíno da empresa, sabe? É muito difícil que isso seja apenas... Então, assim, a gente acredita muito mesmo que essas empresas... vestem mesmo a camisa, assim, são uma empresa... Você pode até falar quais empresas que estão lá, só para as pessoas perceberem. Podemos falar. A gente vê, assim, no mundo hoje já são mais de 3.000 empresas B. No Brasil, então, está em torno de 170 empresas B. Aqui no Brasil, a primeira grande empresa e a mais reconhecida é a Natura, né, que é uma empresa B. Eu acho que ela foi uma das primeiras empresas de capital aberto a ser certificada como empresa B no mundo, né? Aqui no Brasil hoje a gente tem já também a Movida, que também é empresa de capital aberto, que certificou recentemente. A Reserva também se certificou recentemente como empresa B. Certificou? Que legal. Certificou. E aqui em Minas, né, falando aqui do nosso estado, a gente tem com 8 empresas B. Vamos crescer isso ainda mais. Então, aqui em Minas, a gente tem a Patrus Logística, né? Patrus Transportes, que é uma empresa B, que é uma das maiores aqui de Minas também. Tem a editora Voo, que é uma editora que publica só livros de impacto, né? Livros conscientes. Chegou o meu livro, ó. O meu livro chegou essa semana. Comprei da editora Voo, porque a cada livro que você compra, eles doam um livro para as crianças, não é isso? Para as crianças. Exatamente. E a editora Voo, que só publica todos esses livros de capitalismo consciente, é da editora V, é da editora B, a editora Voo.
O manual das empresas B também é da editora Voo. Então, eles têm essa linha, né, editorial só de impacto. Tem a Way Carbon, que eu comentei há mais tempo. Tem a Sanil, que é uma empresa de painéis solares, né, com uma tecnologia super disruptiva de eletrônica orgânica também, que é quais mais tem? Tem a VG Resíduos, também que é de resíduos, coletora de resíduos e reciclagem. Tem uma que é uma produtora de café do sul de Minas. Tem de todos os tipos, né? Tem de todos os setores Inclusive, Ana, foi legal você comentar a editora Voo, por exemplo, porque eles têm feito lives incríveis com empresas que já estão fazendo a diferença no mundo. Então, assim, bem legal. Quem quiser assistir, é só entrar no YouTube da editora Voo. Lá tem muitas lives incríveis. Inclusive, teve uma live do pessoal, da Janine, que é da Jornada Gaia, que eu tenho feito essa Jornada Gaia, que é bem legal. Então, assim, é uma comunidade internacional, tem muita gente querendo fazer o bem, muita gente mesmo. Eu acho que devia unir todos esses movimentos, colocar todo mundo junto para poder mudar as relações totais. O Alexandre Pelaz é um cara que eu admiro muito no LinkedIn. Ele fala sobre o futuro do trabalho. Ele colocou ontem uma pergunta lá: se você tivesse um superpoder, o que você queria mudar no mundo? Aí um monte de gente colocou várias coisas: fome, desigualdade social. Eu coloquei assim: se eu tivesse uma varinha mágica, eu queria de fato que o capitalismo consciente fosse feito em todas as empresas pensassem dessa forma, porque eu acho que o mundo ia ser muito melhor do que é hoje. Eu tenho uma pergunta, Ana. Desses 5 eixos que você falou que a ferramenta do Sistema B avalia, existe alguma estatística, não sei se no Brasil, na América Latina, no mundo, que mostra qual deles é o mais vulnerável nas avaliações? Existe. Todas as empresas B, né, certificadas, esses dados são publicados, são públicos. A gente consegue ver a pontuação delas por eixo. Só que eu não vou saber assim de cabeça te falar qual que é o mais assim prejudicado. Qual que é a pontuação prejudicado? Provavelmente é o meio ambiente, gente. O meio ambiente sempre é o mais prejudicado. Eu desconfio que possa ser do público interno, mas enfim. É porque ele quer puxar a sardinha pro lado dele. Não! Tô brincando. Mas então, eu acho que no próprio site, talvez, do Sistema B, ou do Bilab, não sei se é o internacional ou do Brasil, a gente consegue ver, as empresas divulgam a pontuação por eixo. Ah, legal, eu vou pesquisar. Inclusive, entrando nesse assunto da economia regenerativa, principalmente no eixo do lado das empresas, que é o lado que a gente navega, eu estava vendo também uma matéria que o nosso ministro da Economia, que agora fugiu o nome dele, Paulo Guedes, está sugerindo fazer um cartão de trabalho verde e amarelo, que seriam dias oscilando dias de trabalho, 3 dias. Não tem mais o formato que a gente tem hoje, rígido, com imposto. Exatamente. Eu acredito muito que essa mudança das relações de trabalho, né, perante esse momento da economia que a gente está vivendo, vai fazer com que isso acelere também a forma como a maioria das pessoas precisam trabalhar, né? Um trabalho que já está escasso, não tem para todo mundo, então vamos fazer de que seja um pouco mais, menos... você tá entendendo? Mais inclusivo, né? Mais inclusivo. Então, dá mais oportunidades para mais pessoas. Exatamente. Que é uma filosofia de dividir mais o pouco que se tem, né? Eu vi que você postou algo sobre a economia donuts também. Não sei se você gostaria de falar sobre esse assunto, que eu acho que também tem tudo a ver com a economia regenerativa. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Ana, se for algo que você acha que faz sentido, também fica à vontade. Eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando da economia de uma forma geral, né? Sim, tem. Não, eu também acredito nesse novos modelos de trabalho, né? Tanto por essa questão, assim, né?
que o Ricardo comentou de dividir mais para todo mundo no momento que a gente está de escassez. E também acho que num olhar individual também, né? Assim, de a gente ter mais tempo para outras coisas importantes na nossa vida, que não só o trabalho, né? Assim, a gente priorizar outras coisas na vida. Eu vi também, por exemplo, que recentemente a Microsoft implementou, não me lembro se foi no Japão, acho que foi no Japão, antes ainda dessa pandemia, ano passado, 4 dias por semana de trabalho, né? Assim, trabalho de segunda a quinta, por exemplo, e percebeu que a produtividade não caiu. Pelo contrário, a produtividade aumentou dentro da empresa. Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas, né? De quanto mais horas, maior a produtividade. Nem sempre, né? Esse paradigma ele foi criado na Revolução Industrial, né, na primeira. E a perspectiva na época, o mundo era muito diferente, né? E a ideia era fazer com que as pessoas ficassem mais tempo disponíveis para as empresas, porque elas partiam do princípio que o simples fato delas estarem lá, elas produziriam, né, estariam agradecidas só pelo fato de estarem trabalhando. Não funciona mais isso, né? As pessoas não querem só trabalhar, elas querem ser reconhecidas, querem ser valorizadas, enfim. Eu acho, Ana, esse lance que você falou do olhar individual também, eu acho que esse momento que a gente está vivendo fez com que a gente também percebesse o nosso papel em todo esse processo. Então, eu costumo falar, acho que eu já falei em algumas lives aqui, mas pra gente tá fazendo muito sentido algumas mudanças de comportamento nossa, do tipo fazer a nossa coleta seletiva de uma forma correta que a gente não fazia antes, apoiar os pequenos empreendedores menores que a gente para fazer circular a economia, apoiar movimentos do tipo o Movimento em Frente, que a gente fez sentido pra gente, é o que a gente acredita. O que você, nesse momento, o que mudou para você e o que você acredita que as empresas elas estão tendendo a fazer? Você acredita mesmo que esse capitalismo ele vai agora começar a roda girar mais rápido? São duas perguntas em uma, na verdade. Bom, eu tenho muita esperança que sim, que realmente essa aceleração aí do despertar para a consciência, né? E individualmente, assim, o que eu mudei? Eu acho que eu tô com esse olhar mesmo para os pequenos, como a gente pode ajudar os pequenos produtores, empreendedores de perto, né? E outra coisa prática, assim, também que mudou foi em relação à escola das minhas filhas, né? Teve um movimento muito bacana, assim, dos pais dentro da escola, sabe? De como as famílias se apoiarem nesse momento e apoiar a escola também, não deixar, né, a escola na mão também nesse momento. Então, as famílias estão fazendo um movimento bem bacana, assim, de como fazer uma economia circular mesmo dentro das famílias, de cada um divulgarem entre as famílias os seus serviços, os seus produtos, tanto para a renda de cada família poder, né, se manter, quanto uma porcentagem desses produtos e serviços que forem comercializados irem para um fundo da escola também. Que legal. Bacanérrimo, adorei essa escola, quero saber depois mais informações. É a escola Miripiri. Ai, que legal! Nunca ouvi falar dela, não, mas bacana saber que a escola está tão preocupada com isso. Muito bacana mesmo. É um olhar expandido, né, Ana? Não ficar olhando só para o próprio umbigo, né? Exatamente. Ô, Ana, a gente já está próximo do nosso fim da nossa live, passou rapidaço aqui a nossa conversa, mas eu queria que você falasse um pouquinho para finalizar o nosso bate-papo aí, de alguma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas. Tanto a gente tem pessoas empresárias aqui, tem a Ana Laura, um beijo, tá morando não bem longe daqui de BH, mas sempre está acompanhando a nossa turma aqui. A Ismária, que é do Buffet Carisma, que foi fortemente atingida aí por eventos. Então a gente tem pessoas incríveis aqui. A Lúcia, provavelmente é a Lúcia Fonseca da sua rede, não a conheço. Mas tem muita gente aqui que está nos assistindo, provavelmente querendo saber mais informações, ou de como entrar nesses movimentos que fazem sentido para elas, ou de algo que você queira deixar de mensagem para essas pessoas ou empresas que estão nos assistindo.
Bom, falando então dos movimentos, tanto o capitalismo consciente quanto o movimento B, eles são movimentos super abertos a quem quiser apoiar, participar, podem procurar nas redes, né? O site do Capitalismo Consciente, se eu não me engano, é CC Brasil, né? E o Sistema B Brasil também, lá vocês encontram mais informações. Sobre a comunidade B Minas, quem tiver interesse pode me procurar aqui mesmo pelo Instagram, mandar que eu ajudo também as pessoas que quiserem se engajar, entrar para a comunidade. E como uma mensagem final, assim, para as pessoas, né, todo mundo que está aí, eu acho que aquela frase, assim, que todo mundo fala nesse momento, assim, do pensar global e agir local, né, que eu acho muito importante. Então, a gente pensar em tudo esse movimento que a gente está passando, que é um movimento global, né, uma crise global, e o que a gente pode fazer quanto indivíduo aqui e agora, né, onde a gente está. Então, agir local. Bacana, Ana. Muito legal. Bacana demais. A gente tem pensado muito fortemente nisso, gente. Inclusive, uma coisa que a gente tem feito, mudamos totalmente, foi fazer trabalhos colaborativos. Então, tanto a Gestores de Sonhos quanto a Terceiro Olhar estão juntos aí em projetos que a gente está fazendo colaborativamente, porque a gente acredita que se o pão já está pequenininho, vamos compartilhar, né? Então, eu acho que esse pensamento, se todo mundo tivesse esse pensamento, as empresas maiores apoiando os menores apoiando os bem menorzinhos, a economia ia começar a girar e ninguém ia ficar com escassez, né? Teria um pouquinho para todo mundo. Então, eu acho que a mensagem final é essa, assim, quem puder, olhe para a sua comunidade local que puder ajudar. Eu acho que faz toda a diferença você apoiar o padeiro que passa aqui na porta de sua casa, o empreendedor que está dentro do seu condomínio vendendo algo. Eu acho que você fazer circular essa moeda, ela é muito importante, né, Ana? Com certeza. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que não existe escassez. O mundo é abundante por natureza. O mundo é abundante. O que não existe é uma distribuição justa, equilibrada dessa abundância. Então não tem escassez, tem concentração. Escassez é uma crença limitante. É uma crença limitante. O mundo é absurdamente abundante. O Brasil é um país absurdamente abundante. Não tem escassez. O que não tem é distribuição justa e equânime e oportunidades iguais. Enfim, aí vai. Quem quiser seguir a Ana é Terceiro Olhar, que tá fazendo a live aí junto com a gente. Essa live vai estar gravada no nosso perfil. Agora tá conseguindo subir pro IGTV direto, né? Ótimo. Obrigada, Instagram. Tá lá. Valeu, Instagram, ajudou demais. Obrigado, Vanessa, pelo comentário. Obrigado, galera. E agradecer aqui imensamente a nossa audiência, nosso público. Esse tema é um tema que atrai demais a nossa vontade de aprender. Ana, você foi fantástica nas suas palavras. A gente aprendeu mais ainda sobre esse assunto. Eu confesso que eu tinha coisas que eu nem sabia. Muito obrigado, viu, pela sua forma didática e simples de apresentar os movimentos. E agradecer imensamente. E na sexta-feira a gente tem uma live com a Carol Salgado, que é uma pessoa incrível. E a gente vai falar um pouquinho de vulnerabilidade aqui, que eu acho que a gente precisa ouvir muito sobre isso. Exatamente. Obrigada, gente. Valeu. A todo mundo, a vocês. Muito obrigada, gente. Valeu, tchau. Obrigada, gente.